Meu nome é Roberto Pantoja e hoje a gente não vai fazer um podcast, mas um bate-papo com 4 convidados aqui, que eu faço parte de um deles, e a gente vai falar sobre temas que estão em voga, como é o caso aí da Lei Magnitsky, quais são as consequências para os bancos brasileiros, acordo de paz do Putin e do Trump, né, como é que os jornalistas estão brigando lá nos Estados Unidos na Casa Branca, sobre a MP 1303, sobre os ETFs de cripto nos Estados Unidos e a situação econômica no Brasil e todos os assuntos que a gente vier a falar. Então agora cada um dos convidados, por favor, se apresente. Aqui tem o Pedro, pode começar, por favor. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho no governo federal, sou chefe de gabinete do vice-presidente e do ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Maravilha. Rodrigo Marinho. Sou Rodrigo Marinho, faço parte do movimento liberal há muito tempo, junto com o Pantoja, e vimos aí o começo do Bitcoin ser comprado, na primeira pizza ser comprado com 15 mil Bitcoins. Tá? Faço parte do Conselho do Instituto Mises Brasil há muito tempo. Sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado, secretário da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado e aqui defendendo as ideias de liberdade hoje em Brasília, no Congresso Nacional. E eu acho que o Renato, então, não tem nada para apresentar, né? Já tá muito famoso, já tá estourado na internet. Se eu puder apresentar os senhores, Pantoja já teve o maior canal de Bitcoin do Brasil, concorrendo na época de Daniel Fraga, não é isso? O professor Rodrigo Marinho é famoso aí há mais de uma década na militância aí, só que era em Fortaleza, agora tá em Brasília, não é isso? Ele é só superado por antiguidade no Mises pelos irmãos Quioca, não é isso? Não, os irmãos Quiocas que vieram antes do senhor, não é isso ou não? Hein? E o Hélio Beltrão tá, né? Eles, não é isso? Fora esses, não é isso? Fora esses, o senhor do mais antigo lá, não é isso? Inclusive, eu virei libertário por causa dos textos do Instituto Mises. Rapaz, eu tenho uma gratidão, essa galera do Instituto Hoffman, agora é antes do Instituto Mises, eu tenho uma gratidão da porra, os caras dedicaram muitas horas, botar PDF de graça e traduzir e ficar na internet dando teste, discutindo a porra toda, né? Incrível. Meu nome é Renato, cadê? Pra olhar. O Hélio Beltrão deu uma participação absurda. Claro. Como é? Gigante. Como é a história lá da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos lutou até o último russo, não é isso ou não? O cara botou dinheiro também, ele pode não morrer, não é isso? Mas o cara tá empurrando, não é isso ou não? E o Fernando Urich também, né? Fernando Urich. E o Urich é um gigante. E o Urich é um gigante. O primeiro livro de Bitcoin escrito, sem dúvida. Rapaz, foi uma das coisas que inclusive, não foi o livro dele que me salvou, não. Foi um artigo que tinha no Mises e no Infomoney, que era sobre o juro negativo, não tinha nem Bitcoin no título, o cara só falava Bitcoin no último parágrafo. O cara explicava a guerra ao dinheiro, explicava que o dinheiro físico ia acabar, que a erosão fiscal, que é a questão do principal livro do professor Olavo, né, que é o Jardim das Aflições, que o Estado não tem como aumentar a arrecadação eternamente, não tem como ter déficit infinito, não é isso? Que esses caras iam partir pra repressão financeira, iam partir pra redução de liberdades e tal, que ia ter colapso, a porra toda. Aí ele chegava lá e dizia, o Titanic bateu na porra do iceberg, a porra vai afundar. Se você percebeu antes dos outros, é melhor você pegar bote salva a vida. O nome desse bote é Bitcoin, não é isso? Mas essa discussão, né? Porque a discussão antes era lastro-ouro, né? Então, assim, a discussão em escola austríaca era muito forte sobre lastro, ter lastro, né? Ter uma âncora fiscal para ter uma âncora monetária para não... Mas no livro do Urich tem 5 lastros. Tem um artigo, inclusive, salvo engano, de Safiri, que tem 9 conceitos de lastro do Bitcoin, dependendo do que você considera lastro. Lastro é limite de emissão, lastro é conversão por produto ou serviço. Aí tem vários conceitos de lastro, o cara vai mostrando cada um deles o que é o lastro do Bitcoin. E é legal porque aí o Bitcoin, quando o Hayek escreve lá em 81, né? Quando o Hayek escreve a desestatização do dinheiro em 81, é dar uma virada de chave na escola austríaca absurda. Você sai de uma coisa estatal para algo privado. Aí a virada nesses eventos do Missão Bitcoin, aparece essa porra do Missão Bitcoin na imagem aí? Não. Nesses eventos aqui, o primeiro vídeo que eu boto é do Hayek, mas é antes de 81, é antes ele falando que, olha, a gente só vai vencer a moeda fiduciária no dia que a gente criar alguma coisa que não possa ser parada violentamente. Tem um videozinho dele, aí depois eu boto o vídeo do Friedman, de 99, do Friedman dizendo que para realizar o que Hayek disse, basta resolver o problema do gasto duplo, que não poderia ter uma autoridade central, não podia ter dono, ia ter que ser com... Rapaz, como é que um cara desse, em 99, no século e no milênio passado, sabia que porra era problema do gasto duplo, e que ia ter... O Milton Friedman fala, no dia que for resolvido isso, vai ter um dinheiro da internet, que você manda dinheiro de A para B, sem saber quem é B, nem B sem saber quem é A, não é isso? Tipo assim, o cara sabia que tudo isso ia acontecer há 25 anos, há 26 anos atrás. Que loucura, né? O Hayek prevê no livro, ele prevê isso, né? Que a moeda, a lógica de transação digital, exatamente porque ele fala, cara, não tem essa coisa de ter curso forçado. Em locais onde tem fronteira, você já tem várias moedas atuando ao mesmo tempo. E funciona super bem. O Brasil viveu isso, né? Plano real para dar deixo pro Pedro, plano real é uma grande característica no momento que você viveu
3 moedas acontecendo. Você tinha um cruzeiro real, você tinha uma unidade real de valor, você tinha já a chegada da conversibilidade disso baseada em dólar. O que o Brasil fez, mostrando que não precisaria ter custo forçado, que as pessoas foram para a moeda, genial a solução apresentada pelo próprio Gustavo Franco, que não é fã de escola austríaca, apesar de todo mundo beber, né, de Menger, Hayek, Mises, sem muito jeito. Gente, vamos começar e essas referências, né? Não, começar aqui só dos assuntos aqui. Essas referências, assim, eu gosto muito, né? Pra mim, a número 1 internacional é do Andrés Antonopoulos, que é a internet do dinheiro. Rapaz, eu assisti milhares de horas daquele cara. Só que ele disse que tem orgulho de pagar imposto, viu? Ele tem vários caguetes socialistas ainda, viu? E aí o outro, claro, o Urich aqui no Brasil. E vamos começar aqui, pessoal, falando sobre a Lei Magnitsky. Vocês acreditam que quais serão as consequências disso, que para mim é a parte mais importante de todas, nos bancos brasileiros, né? E se isso realmente vai afetar... Nos grupos dos brasileiros lá da Flórida, meu irmão, todo mundo já fechou a conta no BB Américas, viu? A galera tá fechando a conta do BB Américas em alta. Você ia querer ter com o dinheiro num subsidiário do Banco do Brasil nos Estados Unidos hoje? Mas você acha que essas consequências, o que vocês acham da contaminação de chegar a SWIFT, por exemplo? Tá tendo corrida de saque de subsidiário do Banco do Brasil fora? Você agora ia preferir ter uma conta no Banco Americano ou uma subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos? Mas eu acho já tá tendo corrida bancária? Mas eu acho que tem um ponto, pessoal, que tem que explicar. A gente tem que reforçar essa explicação sempre. Não há decisão aplicada para o território brasileiro. A adesão da Magnitsky, ela não pega mas não precisa. Mas é porque essa semana... A Odebrecht tem mais ativos no Brasil ou no exterior? Não, a JBS tem mais ativos no Brasil ou no exterior? Essa semana o ministro Flávio Dino deu a decisão dizendo que as legislações estrangeiras não se aplicam no Brasil. Ele deu essa decisão. Foda-se, não se aplica mesmo. Os bancos precisava da decisão dele, não. Os bancos perderam... Claro que não precisava. Mas ele disse isso pra dar uma... Pra foder os caras da Mariana, que a ação não tinha nada a ver, a indenização dos caras de Mariana, não é isso? bilhões de reais em prejuízo de mercado. Sim. Isso é importante ser dito. A Magnitsky, ela trava as relações com o mercado americano, com empresas americanas. Não tem qualquer objetivo de tentar aplicar aqui. Diferentemente... Mas a Microsoft é americana, o Google é americano, né? Mas diferentemente da decisão do Alexandre de Moraes, que sim definiu que cidadãos americanos e residentes americanos perdessem as suas contas, desmonetizassem suas contas, que o Rumble fosse fechado, que o Rumble fosse montado. Pois é, o cara violou direito de pessoas específicas. Ele violou direito internacional. Quem violou o Tratado Internacional não foi os Estados Unidos. Quem violou o Tratado Internacional foi... Não, violou o Tratado Internacional e lei interna do Brasil. Sim. Mas não existe previsão legal da empresa ter merda de sede no Brasil. Mas não tem previsão legal do cara tomar dinheiro de uma empresa porque tem um sócio que pisou no pé dele, não é isso ou não? Eu quero saber a opinião aqui do... primeiro, Rodrigo, qual a sua opinião? Você acha que vai ter uma contaminação nos bancos? Vai chegar ao SWIFT? E eu quero saber também a sua opinião também, Pedro. Mas rapidinho, só voltando essa conversa aqui. Teve uma reunião de Dilma no Panamá, que essas empresas, essas big techs, abriram as pernas, meteram um monte de esquerdista dentro. Como é que chama? Ela não reuniu com o Panamá? Que ano foi que Dilma empurrou? Todas. Google, como é o nome? Twitter, que era do Jack naquela época. A Meta, encheu de esquerdista. Esses caras que eram nossos inimigos, de repente virou aliado da liberdade, não é isso? Os caras que eram contra o Trump, foram os maiores aliados do Trump nessa última... mas na hora que a água bate na bunda, meu irmão, os caras mudam de lado na hora, né? Você vê que o cara, quando é empresário, a mentalidade é capitalista, meu irmão. Bateu no bolso, não é isso? É o algo mais doloroso do campo, né? Sou liberal mais, né? O quê? Eu sou liberal mais, né? Sou liberal até chegar no meu bolso. É isso, mas esse liberal dos Estados Unidos, né? Liberal da putaria, não é isso ou não? Tô falando liberal no sentido libertário. Mas esses caras nunca foram libertários, né? Clássico liberal. Essas big techs, elas só existiram baseado em juro negativo e em relação íntima com o Estado, não é isso? Tem um... Não, muito rapidamente, eu acho que assim, eu não sou um expert nesse tema, né, da Magnitsky, que eu acho que é de 2012, né, remonta aquele episódio das tensões ali com os Estados Unidos e a Rússia, mas eu acho que tem um ponto fundamental que você tem uma certa tensão entre a responsabilização, né, mas também a dinâmica econômica. Então, você tem uma separação, né, de personalidades jurídicas ali, você tem as filiais, né, que atuam lá nos Estados Unidos, e você tem os bancos que são as suas matrizes aqui no Brasil, né. Se você entender que é um grupo econômico só, né, como eu acho que esse que é o entendimento das autoridades americanas, eles vão tentar valer o que vem sendo aplicado às filiais que operam lá. Agora, eu não acho que seja uma coisa óbvia no sentido de que no Brasil a gente requer a homologação para poder implementar certas decisões, né? A gente precisa... Lá também.
lá nos Estados Unidos também. Também, tem que chegar, por exemplo, qual é a briga qual é a pancada que os americanos ficaram indignados? Que a Truth Social do Trump e o Rumble estavam sendo punidos lá sem serem citados para se defender. Em decisão do Alexandre de Moraes aqui. Essa lei Magnitsky, ela é super interessante porque ela foi criada por conta do William Brother. O William Brother era um investidor na Rússia que estava vendo o momento que é o Bill Brother, conhecido como Bill Brother, que era um investidor na Rússia que estava lá. Teve um golpe absurdo nas empresas dele. Um excelente advogado russo que acreditava no empregado Estado, do cara, né? Era contratado do cara, acreditava no Estado. Como se teve um golpe dos agentes. Gostava das 4 linhas, né? Gostava das 4 linhas. Sei lá. E o cara era bom pra caramba. Ele ganhou o processo. Tá? Ele estava ganhando primeira instância, segunda instância. E esse cara foi preso, trancafiado e assassinado por agentes russos. E por isso que foi criada, o Big Brother trabalhou muito para criar a legislação lá nos Estados Unidos para punir pessoas extra-fronteiras que violassem direitos humanos, mas não entrando no território russo, não entrando no território brasileiro. Ou no território estrangeiro. A grande fonte de relacionamento dos Estados Unidos é exatamente o sistema SWIFT. É exatamente a relação que as pessoas querem entrar no maior mercado do mundo. Os americanos são o maior mercado do mundo. O Banco do Brasil, o Itaú, não estão lá porque é legal. Estão lá porque estão ganhando dinheiro. O problema não é perder visto. O problema é que hoje as Big Techs já têm mais poder sobre as pessoas do que... É mais fácil você renunciar à cidadania e aos serviços do governo brasileiro do que você renunciar à Apple ou à Microsoft. Essas empresas já têm mais poder sobre a vida da maioria das pessoas do que os próprios governos nacionais. Só que eles são controlados por um governo. O cara que é sancionado pelos Estados Unidos, ele perde acesso às empresas americanas, ele perde acesso a iPhone, a Microsoft, a Google, a Meta, não é isso? Cadê o @Alexandre? Tá lá funcionando ou não? Mas eu acho não tinha @Alexandre ou não? Mas eu acho que tem muita gente preocupada. Eu acho assim que esse assunto é super importante. Acho que tem muitas pessoas preocupadas se isso vai chegar a um nível de contaminação como aconteceu na Rússia. Vocês acreditam que existe essa possibilidade ou não? Rapaz, a tendência é o confronto, porra. Tem cenários... A exceção, os cenários... Então vocês são pessimistas. O que você acha? Você que tá dentro do negócio lá. Eu, assim, sendo muito franco e tentando ser o mais abrangente possível, eu acho que tem uma discussão jurídica, né, e é até meio tentador, né, você entrar nos tecnicismos, né, e nas disputas jurídicas que podem ser travadas aqui e lá e tudo mais, mas eu acho que é impossível você dissociar o episódio, né, da Magnitsky da visão e do contexto mais geral do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, que passa por uma série de camadas, né? São as mudanças geopolíticas que o mundo atravessa. Relação pessoal de Bolsonaro. Relações pessoais, questões, preocupações contingenciais com alguns setores que os Estados Unidos consideram estratégico. Mas eu, quando olho as oportunidades ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode, sim, reverter isso com alguma velocidade, sabe? Eu acho que tem tanto potencial de parceria, tantas áreas em que Estados Unidos e Brasil, só para pegar a palavra da moda, né? A ideia de nearshoring, né? De trazer, né, a produção para os seus vizinhos, né, para perto, pegando um pouco a experiência aí da confusão da pandemia. Eu acho que uma integração produtiva, pegando aí minerais críticos, ontem a gente até falava, né, brincando um pouco de a mineração a gente não pode pensar como algo crítico também, né? A gente até fez essa analogia, mas eu acho que tem potenciais de parceria fantásticos entre o Brasil e os Estados Unidos que, na lógica de negociação, né, no estilo de negociação do governo americano, podem ter um efeito muito rápido e muito abrangente, entendeu? Para as outras áreas. Então você enxerga que o governo tá disposto a negociar, tá disposto a conversar? Eu acho que sim. Eu acho que tem dois pontos. Eu posso ser um pouco mais... Pedro, obviamente, tem que falar, tem que explicar da forma como traz isso, mas eu vou entrar na parte mais política disso. Primeiro ponto, tem uma coisa que a gente esquece. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. De muito longe. Não é a China. O maior investimento, assim, tipo, quase 10 vezes mais do que a China. E ao longo, se eu pegar a história, então é absurdamente mais. Os Estados Unidos foi o primeiro país a concordar com a independência do Brasil, só para entender o nosso relacionamento com esse país. Eu estou escrevendo um livro, estou finalizando ele, vai se chamar Os Arquitetos das Américas, que é o papel de Dom Pedro I, o papel de George Washington na construção das Américas.
São as maiores democracias que você vai ter, principalmente consolidada por eles dois. Não, o imperador brasileiro, quando foi para os Estados Unidos, quando na exposição mundial... Era o Graham Bell ligando para ele, né? Não é qualquer um, que é o seu Dom Pedro II. Mas isso aqui é importante ser entendido, porque tem uma oportunidade política que é perigosa. O Lula vinha nos piores índices da história que ele está em relação às suas gestões. Suas três gestões. Ele estava nos piores índices da história. E ele está usando. É fácil, na lógica do outro, sempre colocar a culpa no outro, né? A culpa é minha e eu coloco quem eu quiser, né? A lógica do Homer Simpson, né? Que é assim, a culpa é minha e eu coloco quem eu quiser. Então, dentro dessa condição, você tem 2 pontos. Um judiciário que cometeu uma série de irregularidades, e segue cometer. Esse inquérito que foi aberto inicialmente está em vigor até 6 anos, ele foi para censurar uma revista. Censurar a revista Cruzoé. É o mesmo inquérito. Ele está em vigor há 6 anos. Você é policial, é policial, né? Você tem um fato e depois você tem um inquérito. Você não tem o inquérito e o fato entrando no inquérito, não. Não existe isso. Tá? Esse é só um. Eu posso dar mais 10. Não, o inquérito é por prazo determinado, né? Eterno, não é isso? Não. Assim, é pelo Ministério Público, também tem que ter o titular, não poderia ser no Supremo. Mas que assim, tem um monte de irregularidade que viola direitos humanos. E o juiz pode ser parte? Não existe mais impedimento? Rule of law, devido processo legal. Acabou. Não, isso já acabou na época da descondenação, já tinha acabado ou não? Isso é direitos humanos, não sou eu que digo isso não, é a ONU que diz, a Declaração de Direitos Humanos da ONU que diz isso, tudo isso. E não é nem conteúdo, a gente só está falando de procedimento aqui. Isso é a base dos direitos humanos. Então assim, quer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, não há dúvida em relação a isso. E olha só a questão que você falou do investimento, você está falando que o estoque de investimento dos Estados Unidos no Brasil, pela CNI, é de 357 bilhões de dólares em 2024. Pessoal, é absurdo. Então, assim, não tem sentido. Há uma tentação do presidente Lula, obviamente, navegar todo o tempo para conseguir ganhar popularidade, a partir dessa popularidade, e esquecer isso aqui, pô, é trilhão, pô. Não é dinheiro não, de estoque, não. É porque é o seguinte, tem um livro... E há uma preocupação, e aí sendo justo com o vice-presidente Alckmin, há uma preocupação do vice-presidente tentar dialogar com os caras, assim, porque assim, o Lula delegou esse fato, o Lula delegou o diálogo para ele, mas, bicho, em diplomacia, presidente fala com o presidente. Manter o nível. Vice-presidente fala com o vice-presidente. Não tem jeito, entendeu? O que o Trump quer, minha amiga, é que você sente na mesa com ele. Não foi Zé Mané que sentou na mesa com ele, não. Foi Putin. Foi o Putin. O Putin sentou. Foi lá na casa dele. Não fez um acordo. Meu amigo, uma semana depois, todos os grandes líderes da nação estavam sentados para falar sobre a Ucrânia e dizer, vamos armar a Ucrânia o máximo possível. E essa guerra vai acabar, porque senão nós de um jeito ou de outro. Ir pra porrada com você. Assim, a gente não tá brincando, não. Tá falando com a maior potência econômica do mundo, que na hora que ninguém diz nada, ele mandou um B-52 e destruiu toda a base de exploração nuclear do Irã. Não é qualquer cara. Depois de meses de assassinatos seletivos, né? Mas eu concordo com o Pedro que o potencial de resolução de conflito é claro. Mas o Trump só vai resolver esse conflito, amigo, se o Lula sentar na mesa com ele. Não, independente, além de sentar na mesa, ele já pediu, ele já deixou claro qual era a condição para começar a negociação, que era o fim desse processo para o Bolsonaro. Ele mencionou isso diversas vezes. A questão é essa. Lula quer o conflito. Lula não pensa de maneira financeira, é o que tá lá no ponerologia política. Esses caras querem poder ou quer dinheiro? Você acha que Lula pensa em termos de poder ou de dinheiro? Se o ídolo dos caras é Cuba, eles querem o embargo, mantém o regime. O Gedel Vieira Lima tinha 51 milhões no apartamento dele porque ele ia pra Europa. Você acha que Gedel é um instrumento ou é a cabeça desse regime? Quem quer dinheiro... As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. É puta e ladrão e vagabundo que você paga com dinheiro. Esses caras são instrumentos do cara que tá na cabeça, quer saber de poder, não é isso? E esse materialismo dialético é do Marx, né? Pois é. Não, eu só vejo dois cenários pra ter acordo antes da eleição. Um cenário é os caras aplicarem a lei, as sanções, aos oligarcas petistas. A Odebrecht, a JBS, bloquear os bens da JBS nos Estados Unidos, rapidinho eles fazem com o Lula, que eles fizeram com o Temer, não é isso? Tem que manter isso aí, não é isso? Lembra dessa gravação? Que eles Temer quase foi pra cadeia, não é isso? Se os bens da JBS nos Estados Unidos forem bloqueados, meu irmão, acaba essa discussão rapidinho, dos brancos, de todos os oligarcas ligados, como fizeram com a Rússia, não é isso? Era só o cara ser ligado com o governo, pegou dinheiro do BNDES, então você é ligado ao regime. Se eles fizerem isso, acaba rapidinho. E a segunda alternativa foram os atos preparatórios lá do Irã. Começar a ter um monte de assassinato seletivo de quem não quiser fazer o acordo. Aí a galera faz o acordo rapidinho, não é isso?
Ah, você não quer fazer o acordo, então você não é mais presidente, chão, não é isso? Caveira, não é isso? Ah, você não quis liberar o cara, morreu, não é isso? Polônio, como é que a Rússia gosta aí pra deixar a mensagem, né? Polônio com enriquecido, não é isso? Mas isso é péssimo. Mas isso é péssimo, Renato, porque isso vai impactar o João e isso que, se acontecer a esse nível de bloquear os bens. Do JBS nos Estados Unidos? Não só, dos oligarcas petistas? Não vai bloquear só o JBS. Não, de todo mundo que recebeu o dinheiro desse governo. Entendeu? Das empreiteiras que foram envolvidas com a Lava Jato. Mas quantos por cento do patrimônio da Odebrecht está nos Estados Unidos ou não? Assim, na regra do jogo hoje, o BNDES é possível ser usado, certo? Imagine que tem empresa séria. É possível. Me diga uma que conseguiu sem doação a ninguém. Me diga um cara honesto que não tem relação nenhuma com político nenhum que recebeu o BNDES. Aonde, velho? Tem cartão hoje, pra você ter uma ideia, tem cartão hoje que micro e pequeno empresário conseguem financiamento do BNDES. Sim, micharia. O taxista conseguiu um dinheiro do BNDES, beleza. Vai comprar pela lógica, táxi, pela lógica, esse cara também pode ser punido, entendeu? É assim, é perigoso. Mas ele não é associado com o regime? Ele não é financiado pelo regime ou não? Sim. Esse cara, esse fudido microempresa lá tem coisa nos Estados Unidos, rapaz? Hein? Pois é, mas o banco ligado a ele tem, a base ligada a ele tem. Se a gente tem uma situação... Por que você acha que a Rede Globo demitiu a menina? Qual o ativo da Rede Globo não teve exterior? Se a gente tem uma situação de juros, cara, se a gente tem uma situação de juros que já está alto, a possibilidade de nós já estamos pagando um juros absurdo, pô. A gente já paga um juro de 15%. Eu tô dizendo assim, eu falo isso com muita preocupação, tá? Eu tô falando isso comemorando, achando que... O juro é negativo. Não. O juro do Brasil é negativo, é baixo. Inclusive, essa foi a única mentira do pai Lula. A única coisa que ele disse que não fez. Ele prometeu baixar o juro, ele dizia que o Roberto Campos era criminoso, não é isso? O Campos antes, ele é um vagabundo, é um juro inaceitável, era 10, agora é o maior desde 2002, não é isso? É isso que eu tô falando. Essa é a única mentira, essa é a única coisa que o pai Lula fez, ele quis fazer o contrário, não é isso? Não. Mas ia mudar tudo. Mas isso lasca o pobre, isso lasca o investimento, isso lasca o dinheiro dos mais pobres. Cara, o prejuízo que pode causar a escalada disso e com a coisa pior. Um cara como o Alexandre de Moraes, ele vai dizer o seguinte, o judiciário é independente, eu vou triplicar, quadruplicar, quintuplicar a aposta, que é o que ele está fazendo. Cara, isso é muito perigoso, porque a gente não... Coisas que essas... Não, ele não tem mais nada a perder. Alexandre de Moraes não tem nada a perder, ele não faz acordo nenhum mesmo. Ele expôs... Quem não vai fazer acordo, ele vai expôs o Gilmar Mendes ontem, só pra você entender. Ele expôs na gravação que ele apresentou ontem, que pra mim aquilo é fofoca pura, aquilo foi ridículo, juridicamente ser feito. Não tem interesse nenhum ao processo daquele negócio. Um absurdo. Zero. Mas ele processo tá falando que o de ontem, celular de Malafaia. O celular de Malafaia do Bolsonaro. Do filho dizendo que o pai é um covarde de merda da porra, não é isso? Mas um ingrato. Cara, pelo amor de Deus, isso é um problema familiar. Lógico, não é coisa... Não, pô, mas é uma relação de pai. Esse negócio... Triste, mas é o problema dele. E o Dallagnol se fudeu. Você lembra que, inclusive, tinha a gravação da dizendo que queria dar o... Tipo assim, várias coisas íntimas também da família de Lula, de putaria, de adultério, a porra toda, também foram colocadas. Não era devidamente. Teve isso ou não teve? Não teve uma putaria dessa? A mulher vinha dançar comigo, não sei o quê, não teve essa conversa ou não? Tá errado, tá errado. Absurdo. Tá errado tudo, Renato. Não é pra isso assim. Isso é muito de fofoca, pô. Você não é pra estar... Não, mas foi exposto de Lula também, a putaria da família de Lula foi exposta ou não foi? Assim como um erro gigante do Toffoli não ter deferido o Lula e ir pro enterro do pai, do irmão dele, pô. Pelo amor de Deus. Vai pro enterro. Não, se ele tava na cadeia, se foda, não é isso não? Não, a cadeia, ela tem algumas autorizações que você pode fazer. Pro seu enterro, pô. Pro enterro do irmão, do pai. Sim, e qual a desvantagem? Que cadeia, o cara vai fuder na cadeia, não vai visitar íntima, isso é um absurdo, porra. Não. Quem tá preso tem que se fuder, acabou, não é isso ou não? Sim. O cara fuder na cadeia, imagine, velho. Vamos agora pro próximo ponto. E primeiro eu queria agradecer o Sou Brasília, né, pelo espaço e pelo podcast. Eu até acho, Renato, que o cara não deve ter visitante na cadeia. Eu acho um absurdo. Porra, mas o cara ir pro enterro do seu irmão e do seu pai, eu acho estupro na cadeia é pior que visita íntima. Agora o certo é o cara não fuder na cadeia, não é isso ou não? Nem estupro, nem ser estuprado, nem comer a mulher, não é isso ou não? Não, mas entre visita íntima e estupro generalizado, aí o cara acalma a porra, não é isso ou não? Nem os dois, eu acho. Vamos travar os dois. É absurdo. Agora vamos para a segunda parte. Pessoal, olha só. A gente teve agora essa semana, que foi super importante. Você teve o encontro e acordo de paz, que é o que eles falam, lá no Alasca, do Trump e o Putin, tá? E aí depois eles foram pra Casa Branca, e aí estavam todos lá os líderes da Europa, e eles falaram que entraram em contato com o Putin na hora, fizeram uma ligação pro Putin ao vivo, e falou com todo mundo ao mesmo tempo, e a Casa Branca, né, a famosa repórter da Casa Branca, ela falando, né, que isso realmente aconteceu, dessa importância desse acordo de paz, mas todos os jornais do planeta Terra estão dizendo que isso é mentira e que isso é conversa fiada. E aí eu queria discutir com vocês, falar com vocês aqui, o poder do jornalismo, né? Quem tá por trás disso e como imagina o presidente Biden falar que fez um acordo de paz e os jornalistas falarem que é tudo mentira. Não, mas qual seria? Que fechou. Trump, porque inclusive Trump não tá em guerra.
Trump tá em guerra? Os Estados Unidos tá em guerra? Se você não é parte do negócio, como é que você pode fechar o negócio? Mas que Ele, inclusive, tem a cena clássica dele sentado com o Zelensky e uns 10 líderes europeus na Casa Branca. Teve essa cena ou não teve? Se ele tivesse fechado, ele não tava negociando com essa galera ou não? Mas o que você acha desse poder do jornalismo, né, do representante da Casa Branca fala A, jornalista fala B, e o mundo inteiro com opinião diferente? Quem foi que criou o termo fake news? Foi o Trump dizendo, you are fake news, não é isso? Você é da CNN, vocês são mentirosos, você é tudo mentira que sai da boca de vocês, não é isso? Isso lá no primeiro governo, né? You are fake news. You are fucking fake news, não é isso? CNN, não é isso? Yeah. Hein? Yeah. Cara, mas assim, há uma guerra acontecendo. E a informação é uma das camadas da guerra. A contra-informação e a desinformação são camadas da guerra, não é isso? Há uma guerra acontecendo e essa guerra envolve todos os países do hemisfério ocidental que estão apoiando a Ucrânia. Todo mundo está apoiando a Ucrânia em primeira hora. E a Rússia, ninguém está indo para o embate direto. Ninguém mandou tropa. E vocês concordam? Mandou drone, mandou toda a pancada para lá. E vocês concordam que a guarda pessoal russa de Maduro, que impediu a morte dele da última vez que teve no lado do Guaidó. A Rússia pode ter, inclusive, feito um acordo de cessão de terra para o americano parar de encher o saco lá e eles entregarem. O próprio russo pode cortar o Maduro ou facilitar o serviço, não é isso? Esse negócio de corte seletivo de pessoas não é a primeira vez que o americano faz no Irã, não é isso? Mas é impossível que os Estados Unidos acabou de recuperar Maduro, 8 pessoas. Os Estados Unidos estavam botando prêmio na cabeça de Maduro de $50 milhões. Tipo assim, a Magnitsky começou lá em 2016. Vai ter uma hora que eles vão botar prêmio na cabeça da galera daqui. E se eles forem espertos, eles vão fazer mercado de aposta descentralizada. Que o oráculo vai ser uma coisa que você não vai ter que nem discutir. Ninguém vai nem saber quem matou, não é isso? Polymarket. Você não viu o que aconteceu agora? O marketing é relevante e não tá sendo respaldado pro governo. Ô, Renato. Na hora que for respaldado pro governo, meu irmão, a porra voa, não é isso ou não? Ô, Renato, 8 caras estavam na embaixada brasileira na Venezuela. Incrível esse Na estado. embaixada brasileira, porque Sim. eles eram argentinos. Aí começou a ter um conflito pesado. Aí o argentino, aí o cara, o argentino tirou o embaixador de lá, porque não concordava com isso. Transferiu os prisioneiros para a embaixada brasileira. A embaixada brasileira ficou sem água, sem luz. Né? A embaixada brasileira estava sem água, isso foi um absurdo completo, porque entre território do Brasil, mas os caras, a lógica dos caras é, tudo bem, esse território é do Brasil, mas o encanamento de água e a luz é nosso. Tá, tudo bem. Aí ficou sem água e sem luz. Teve que ter gerador lá acontecendo para rodar o funcionamento daquele local. Os Estados Unidos, há 3 semanas atrás no máximo, ele mandou um avião, conseguiu resgatar, um resgate, bicho. Mas negociado, foi negociado, né? Bicho, eu não sei se foi negociado. Não, foi negociado, não. Foi negociado. Teve salvo-conduto. Rapaz, o cara, você acha que... inclusive, o Maduro já trocou. Teve salvo-conduto com a Rússia. O Maduro, alguém negociou. Não com a Venezuela. Inclusive, as baterias S300, S200 de lá não é operado por venezuelano. Tipo, não tem venezuelano, você vai botar uma porra dessa. Você acha que alguém dá javelin na mão de um ucraniano, o cara vai sumir, porra, com equipamento de milhões aí. Você acha que algum ucraniano opera uma porra dessa? Um país mais corrupto que o Brasil? É isso que eu tô dizendo a você. É isso. Você acha que acontece um negócio desse sem negociação em nenhum nível? Tem vários níveis de negociação pro cara entrar com um avião. Imagina a Vitória, se o cara tivesse um helicóptero americano como aquele negócio lá da Black Hawk Down. Você acha que o cara ia pilotar um helicóptero de combate numa área urbana sem autorização de ninguém, sem fechar nada com ninguém? Cara, foi um negócio espetacular, viu? Depois a descrição de como aconteceu. O Maduro já trocou vagabundos. Como é o nome dessa gangue que, inclusive, o Bukele recebeu 200 e tantos dos Estados Unidos? Como é que já matou gente dos Estados Unidos da porra toda? Como é o nome da gangue? Bonde... Mas é Trem de Aragua, né? Trem de Aragua, que é o bonde lá. A facção, inclusive, eles têm, já conhecidos no Brasil, embaixadores da maioria dos estados do Brasil. Eles mantêm relações tanto com o PCC quanto com o CV. Eles vendem arma, vendem escravo, vendem a zorra toda no Brasil. Você acha que, se esses caras têm embaixador no Brasil, você acha que não tem negociação nesse nível aí? Pelo amor de Deus, né? Agora, inclusive, o Bukele botou na internet, disse assim, ó, eu troco esses 200 vagabundos, era 200 e quantos vagabundos que tinha do bonde? 280 por metade. Aí deu a lista dos prisioneiros políticos que ele queria, o cara não quis, mas ele já trocou anteriormente. Já trocou, inclusive, com Panamá, com vários países, presos políticos por vagabundos deles. O Maduro estava fora da Venezuela nesse dia. Não, mas deu a entender que foi uma operação militar de sucesso, igual aconteceu no Irã. Você acha que não teve? Os Estados Unidos foi lá e pegou... de boa lá, sair. Você acha que o cara é... E deixa eu perguntar pra vocês, essa questão agora global, vocês acham, qual a opinião de vocês? Que Caracas está do mar? Não tem. É uma cidade costeira? Não é, velho. Não é Olha quantos quilômetros o cara teve que fazer, não tem bateria antiaérea, porra, todo avião. Agora, o que eu queria perguntar pro senhor, professor, fugindo um pouco do assunto aqui, seus clientes lá, né, os doadores, a galera lá, a galera da cripto, as empresas, as corretoras, eles estão achando o quê dessa MP 1303? Você acha que vai emendar a porra ou é pra derrubar essa porra, desmoralizar o governo e deixar ele sem dinheiro no ano da eleição? Hein?
Tem várias camadas. A tua resposta tem várias camadas a ser colocada. Porque tem vários caras, como é que chama? Tem parceiros seus que são os políticos e tem parceiros seus que são as entidades, não é isso? As entidades, empresas e tal, que defendem... Entidade fica parecendo que é coisa de... Todo mundo que defende livre mercado, né? Todo mundo que tá lá pela pauta, né? Então, Sim. todo mundo que tá lá entende que a gente vai avançar para o livre mercado. Se você for para fechar o Dentro do que mercado... for possível, não é isso? Não, dentro do que for livre mercado mesmo. Sim. Óbvio que política é arte do possível. Por exemplo, eu nunca vou defender o fechamento da possibilidade de você poder portar sua própria wallet, por exemplo. Eu tenho alguém que quer proibir que as pessoas, por lei, que as pessoas possam portar sua própria wallet, que seja crime. Nem a pau. Porque isso é uma defesa da ideia de liberdade. Estou dando um exemplo para dizer assim, ainda que tenha Mas tá tendo pressão das empresas lá contra isso? Não, de jeito nenhum. As empresas estão de boa, com 17,5%. Não, as empresas estão muito contrárias à MP3. Tu estava falando da questão da autocustódia da wallet. O mercado Bitcoin chegou a receber dinheiro do SoftBank da porra toda. Vai se fuder, não é isso ou não? Cara, só para entender, é absurdo. Tem um ponto importante nessa, inclusive na 1087, que é a remessa, que é a isenção do imposto da renda, que é outra PL, que é a remessa de dinheiro para o exterior, que tem muito a ver com essa questão de investimento estrangeiro no Brasil. A MP303, ela trata de vários pontos. Ela aumenta a tributação de... Ford XP... de todo mundo, para 15% fintech. FI, tributa CRI e CRA de 0 para 5%. Tributo, cara, dá uma tributação MP. Então vocês têm também o pessoal do banco e tal, tá todo mundo querendo ou emendar ou derrubar essa desgraça. Todo mundo muito chateado, porque assim, o problema, essa MP ela foi criada porque o IOF tinha sido derrubado pelo Congresso. O IOF voltou na tora, mais uma mágica do STF, né? Mais uma mágica do Alexandre de Moraes, né? Não, mas se ele fosse sozinho ali, a porra caía. Não, mas foi sozinho, ele não mandou para julgamento até hoje. Tá? E por que não recorreu? Se não recorreu, porque a porra tá fechada, não é isso ou não? Exato, mas é porque ele tem que mandar, né? E você vê que... Se todos não concordassem, ia puxar a orelha, ia levar pra turma e derrubava. E aí, a sequência disso, aí foi apresentada a medida 303 para compensar esse crédito, esse custo todo, que era 30 bi. Só que essa MP, ela tem um absurdo em Bitcoin, né, em cripto de forma geral, que ela passa a taxar 17,5% para qualquer investimento e acabar com a isenção até R$35 mil. Criminaliza o uso de Bitcoin para comprar uma pipoca. Cara, é absurdo. Não, e aí, olha só que interessante, isso... Criminalizou, porque você não pagar imposto é crime, não é isso? Não comunicar é crime. Boa. Você não tem a infraestrutura de fazer a comunicação, você não vai fazer um reporte, uma porra complexa do caralho. E você criminalizou, na prática ou não? E na terça-feira eu estava com o almoço com o secretário Marcos Pinto e com o deputado Carlos Aratini, que é o relator. E aí, a defesa do Marcos Pinto foi que cripto era ativo financeiro. Eu disse, opa, você não entendeu então o que é cripto. Porque cripto não é só. Ele pode até ser... Tem stable de dólar, tem stable de real. Pode até ser um ativo financeiro. Mas ele é uma reserva de valor, ele é uma unidade de conta, reserva de valor. E tem criptos que são pegs de moedas, que você tem que tratar como moeda estrangeira, né? Só que tem um ponto importante, que é o seguinte, beleza, vocês estão dizendo isso, então deixa a gente trabalhar com o mercado de derivativo no Brasil. Deixa eu trazer derivativo para o Brasil. Cara, se 20% do mercado de derivativo do mundo migrar para o Brasil... Se 1%, velho. Não, eu tô falando 20%, ela paga a MP inteira. Ela paga os 30 bi. Rápido e rapidamente. Não, mas a parte de cortar a isenção não vai aumentar a arrecadação, vai diminuir a arrecadação. As empresas nacionais vão fechar. Curva de LAF é básico. Você prefere dar 17 a Janja ou 5 a, como é um P2P desse aí, Alan? Hein? Você vai querer dar 5 a Alan, não é isso ou não? Não, e você vê isso aí, né? Essa burocracia nos Estados Unidos simplesmente acabou com o mercado americano, né? Então os Estados Unidos extremamente inovador no cripto, a gente tá falando de mineração, a gente tá falando de novas empresas. Reserva estratégica. O governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins. Não, mas eu tô falando assim, que não foi isso, né? A burocracia. Como? Americano. Não, o governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins. Tem uma norma do Conselho Nacional de Justiça, sem nenhum respaldo legal, que diz que a orientação para todos os judiciários do Brasil é vender bitcoin de apreensão. Você tá em sua casa, o cara broca, ele dá uns pau à pressão, ou acha a palavra em algum lugar, a ordem é vender seu bitcoin. Aí daqui a 15, 20 anos o judiciário vai dizer que você é inocente, ele vai devolver seu bitcoin? Ele vai devolver 1.000 vezes, 5.000 vezes o valor? Precatório. Ele vai devolver picanha. Não, pô, ele vai devolver o valor em real, não é isso? E precatório. Sim, em real. Precatório em real do que vendeu a porra, não é isso? Eu queria era o Bitcoin. Isso, inclusive, cria um passivo. Porque você vai lá, contrata um escritório de um amigo, de um parente de alguém, não é isso? De um tribunal superior, e vai conseguir a porra da decisão, dando metade do dinheiro ou não vai? O Estado brasileiro vai ter que pagar uma merda dessa? Isso é uma ação que destrói riqueza pública e privada. Mas você pega assim, o país, porra, o Estados Unidos... em gerações, décadas, não é isso?
E você pega os Estados Unidos, ele foi assim, acabou com a inovação dos Estados Unidos, tudo começou lá, em relação a criptomoedas, e aí você simplesmente acabou com toda a inovação, as grandes corretoras foram pra China, Binance e várias outras, e você travou todo o mercado americano, que agora tá voltando, né, graças ao Trump. Então eu vejo assim, que Mas quem quebrou a FTX foi a Binance. A Binance sempre foi, inclusive o CZ, ele tem parentes que são alta cúpula do exército e do Partido Comunista Chinês. Ele nunca saiu dos Estados Unidos, a Binance começou já, os donos da Binance são intimamente ligados à China, velho. Não, o que eu tô querendo dizer é que Foi ele que fudeu, foi ele que quebrou a FTX, que era do vagabundo, pelo menos o Testa. O pai e a mãe eram íntimos de Obama, essa galera mas, toda, mas, né? mas o que eu tô querendo dizer é que Tinha 80%. Não era o cara que era rico com 80% da moeda dele? Esse cara? Isso, como é o nome? Não, o pai e a mãe dele eram caras do topo do Partido Democrata. Tipo assim, a menina que ele comia, que a galera toda comia, né? Isso, a Caroline Anderson, né? Isso não tinha que ela fazia orgia com a porra toda lá, não é? Essa menina também era filha de um cara que, tipo assim, eram todos caras do CVM de lá. Tipo assim, pegava o filho do cara que era de conselheiro da CVM, da SEC americana. Tá falando cara, FTX. Isso, pra botar no conselho do negócio, pra E botar aí, na orgia, fala droga, de- porra toda, ganha todo mundo milionário, exatamente. E fala de doação de campanha, né? Os caras não quebraram o cara, os caras quebraram Mas porque o negócio é A FTX esquisito. foi um mensalão ucraniano. Então, Biden ganhou a eleição. O cara que doou pra maioria dos então o CZ tava certo. Nessa daí ele tava certo. Não, ele. Nessa. É isso. O democrata pisou no pé do chinês, o chinês foi lá e retaliou a uma coisa que ia doer, que era não só dos Estados Unidos, mas da patota que tava no poder, não é isso ou não? É porque assim, o cara tem 80% do negócio e dizer que é rico, 80% do negócio que é só dele é estranho, né? Não. É como se, meu carro vale $1 bilhão, tá, amigo? 80% é meu. Né? O carro 80% é meu, 20% é de vocês. Mas compre. Não, mas eles fizeram reserva fracionária de Bitcoin, porra. Claro. O cara negociava Bitcoin que não Você existia. vende a 1%, Não, né? foi um prejuízo do caralho. Tipo assim, o cara eram ladrões mesmo, da pior espécie. E o CZ tava comprado. O CZ é skin the game nesse caso. Porque Como? ele tava comprado na porra dessa Não, moeda. ele era sócio de alguma. Ele nunca foi sócio da FTX. Ele era Não, sócio. ele tava comprado na moeda. Tem moedas que ele tinha exposição, É isso. que eram controladas politicamente pela FTX. Isso. Não. Mas olha só, então... Aí ele chegou e quando a porra deu merda, ele disse assim, rapaz, eu compro sua base de clientes. Aí na hora que o cara teve acesso à documentação, aí ele meteu, não vou comprar não, de graça, essa porra é Claro, cara. por quê? Aí todo mundo... Aí a porra virou porra, não é isso não. A base de Por quê? cliente era a seguinte: eu tinha 20%, vocês tinham. Eu tinha 80%, vocês três tinham 20%. Não, mas essa moeda não era nem... Essa moeda não era nem 10% do negócio. Eles tinham, por exemplo, tinha um token chamado Bolsonaro 2018 lá. Se Bolsonaro ganha, você não tava falando de derivativos, é um derivativo que se Bolsonaro ganhar, paga 1, se Bolsonaro perder, vale 0. Tinha Bolsonaro 2022, se Bolsonaro ganhar, vale 1, se Bolsonaro não ganhar, vale 0. As apostas de morte vão começar assim. Se tivesse uma corretora dessa, tivesse Lula, se Lula se reeleger ano que vem, aí teria lá, Lula 2030, se ele ainda é presidente de 2030, pode ser morte, impeachment ou renúncia, não é isso? Aí depois tem um alvo na cabeça. Pois é, se 1 milhão de pessoas apostarem R$1.000 numa porra dessa, dá quanto? É isso. Até o cara mesmo pega o dinheiro e vai embora, não é isso? É isso. Agora- Por isso que é perigoso nesse ponto. Agora você pega, como é que chama, a regulação americana, né, do Fed e do próprio governo americano, ela acabou com a inovação nos Estados Unidos. Aconteceu a mesma coisa no Brasil em relação às criptomoedas, e eu acredito que esse seria o último tiro. Porque... Não, os Estados Unidos tá tendo inovação pra Mas caralho. não, eu tô falando agora com o Trump. Sim. Agora, Agora no Brasil. agora eu tô querendo que o Brasil, com essa MP, Não, é pior mesmo. iria ser o último tiro e É porque acabar. ela, Você baixa o ela mata a aplicativo. localização. Porque assim, a gente não tem interesse nenhum para empresas virem pro Brasil e ficarem instaladas aqui. Você pode ficar na internet. E é isso que o Marcos Pinto não entende. É isso que ele precisa explicar para ele claramente pro Não Haddad. tem mercado imobiliário brasileiro não, porra. Se a bolsa triplicar, ainda tá perdendo em dólar nominal, porra. Não. Eu A bolsa brasileira não existe, Eu tô pô, falando de porque existia eu tô tudo falando de golpe, localização. pô. Por quê? Eu tô falando de localização de empresas no Brasil. Se eu mato a isenção, eu mato o mercado. Eu mato o mercado que não tá regulado ainda. O pior é isso, né? Não, eles estão Foi ameaçando derrubar os sites da internet, Não, como se ninguém soubesse o que é VPN. É muito doido desse negócio, porque o próprio governo, agora o governo, no caso do Banco Central, ele está terminando a regulação para dizer como as empresas podem ficar no Brasil. Como as empresas vão ficar no Brasil. E a gente está nesse processo que deve sair até outubro, novembro. E agora, no meio desse negócio, eu tô tributando antes das empresas Rapaz, talvez chegarem. seja melhor esses caras loucura tributarem essa isso. porra mesmo, acabar logo esse país. O melhor da reserva estratégica de Bitcoin também era melhor, na minha opinião, uma reserva estratégica do que ficar vendendo Bitcoin dos caras inocentes. Agora, se não Que joga tivesse- pelo menos fica pelo menos lá, né? Fica pelo menos guardado lá Não, e e não depois. precisava ficar na mão de ninguém do governo. Existem entidades reguladas. Não tem entidade regulada, não tem ETF no Brasil. Não podia a previsão legal mandar esses bitcoins ser custodiados por entidades que sejam autorizadas pela CVM, porra? Que é negociado em bolsa, porra? Ou não? Eu não quis. Isso existe? Não. Eu não quis interromper porque interromper o Renato, né, perde a graça, né? E eu sou
muito tedioso, né? Então, a estrela aqui é o Renato. Mas só para comentar um pouco os diversos temas, assim, uma palavra muito geral, né? Primeiro essa questão da disputa aí de narrativa, né, que você colocou, Roberto, sobre verdade e essa emergência aí de fake news, enfim. Eu acho que a gente ainda não sabe lidar, né, com essa diversidade de fontes de informação que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu acho que se você consultar uma pessoa hoje na rua, né, em qualquer lugar, acho que no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas vão apreciar que elas têm diversas formas de se informar, né? Então você tem, acho que jornalistas bons, jornalistas ruins, né? Tem gente que faz ótimas matérias, né? A Piauí mesmo escreveu uma boa matéria sobre um banco, eu não vou dar nome, né? Mas eu li a matéria. Um banco, né? Com muitos dados, enfim, sobre o que está acontecendo e tal. Então tem gente séria, tem gente que investiga, que vai atrás. Mas eu acho que essa pressão diária, né, para também produzir conteúdo fica criando, e essa disputa por território, né, com aplicativo de mensagem instantânea e tudo mais, né. Ao mesmo tempo, você tem a facilidade, né, desses novos recursos, dessas novas ferramentas, até para tomada de decisão. A gente estava conversando aqui dessa questão da negociação de paz lá nos Estados Unidos, né? O próprio termo, né, era, se eu não me engano, era pursuing peace, né? Você tá no gerúndio, né? Não acabou, né? Tá no gerúndio, né? Até o nome do encontro. Procurando, né? Em busca de, né? Em busca de. E então, assim, eu acho que tem muito ruído, né? Você vê muito ruído e pouco conteúdo, né? Esse eu acho que é um problema, mas aquela coisa, né? O mercado das ideias tende a filtrar essas coisas, né? Por isso você tem que se informar por vários meios, né? Eu tenho um pouco essa visão, né? Mas você não acredita que parece que tem, né, um poder paralelo? Eu digo isso, vou dar um exemplo. Existem vários negócios no Brasil que têm dificuldade de entrar no país. E ao mesmo tempo, por exemplo, né, chega a CNN dos Estados Unidos, a BBC tem um poder enorme dentro do país, né? Não estou falando que seja um problema, mas narrativas globais são impostas contra homens extremamente poderosos como o presidente dos Estados Unidos. Não passa uma impressão que nós vivemos um poder paralelo, que a gente sabe lá quem que tá por trás dessas narrativas? Mas ninguém sabe. Aqui no Brasil, a mídia é bem contra o Trump, não? Totalmente. Para dar um exemplo. Tem um ponto que ele falou sobre ETF. ETF no Brasil só tem uma entidade que pode operar. Ninguém pode operar no mercado cripto com ETF. Nenhuma empresa do mercado cripto, nem Binance, OKX, nem Coinbase, nenhuma dessas empresas pode operar em ETF. Sabe que é monopólio pesado. Quer dizer, é um dos piores monopólios que nós temos no Brasil. Se chama o monopólio da B3. Esse monopólio é absurdo. E inclusive o governo tem trabalhado, esse governo atual tem trabalhado para tentar quebrar esse monopólio. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara e até agora está no Senado, de infraestrutura de mercado financeiro, que é o PL 2926/23. É excelente esse PL. E que é recente. A história do Brasil, a Bolsa Maior era a Rio, né? Não. Cara, mas é porque os caras... Tinha bolsa no Nordeste, né? Tinha bolsa na infância tinha bolsa na Bahia, velho. A bolsa de Fortaleza era riquíssima, a bolsa de valores regionais, que era a BVR, era fortíssima. Então hoje o monopólio de bolsa de valores é isso. Um dos objetivos do trabalho da frente parlamentar é abrir novas bolsas no Brasil. Porque tem um negócio esquisito, né? O pessoal de Chicago pergunta, caramba, vocês são os maiores produtores de soja do mundo. Por que vocês não fazem um preço? Quem dá o preço é Chicago. E aí não pode. Não pode porque a gente não tem um mercado. Não tem segurança jurídica. Não, a gente não tem a gente não tem segurança jurídica hoje de ativo. Mas não pode abrir uma bolsa? Cara, não consegue, porque a regulação... Tem lei nesse país? Vale a pena ser honesto? Legal é pesado. Você prefere negociar a regulação, porque é o seguinte, como a B3, vamos lá, aí tem a empresa X. A empresa X, ela não tem interoperabilidade hoje obrigatória no Brasil. Como, por exemplo, eu não consigo migrar. Hoje eu consigo migrar facilmente da Claro para Oi. Ou da TIM para Vivo, eu consigo migrar. Eu não consigo, por exemplo, comprar uma ação nessa bolsa aqui nessa bolsa aqui. Eu não tenho interoperabilidade interbolsa. Com a tecnologia que existe hoje é um absurdo, né? Tem absurdo, né? Entendeu? É absurdo fazer isso. Em corretora de Bitcoin hoje em dia, você já negocia token da maioria das ações. Mas ela não essa porra toda, né? Que nem a bolsa não sabe quem é o dono, porra nenhuma, né? Pode estar no Brasil, Renato. Mas ela não pode estar no Brasil, é esse ponto. Essas empresas estão
na internet. Mas vale a pena empreender no Brasil? Cara, No Brasil vale a pena ser honesto ou vagabundo? É esse o ponto. Esse o ponto. Esse mercado, mesmo assim, tem muita gente tentando empreender no... Quem investe em país bolivariano merece o quê, velho? Cara, mas tem que ter... Cara, tem um monte de gente que investe, pô. Você investe. Seu negócio tá Formalmente aqui, não. Que negócio meu? Rodrigo, vem cá. Você fisicamente... Formalmente eu não tenho... Formalmente não. Tá aqui, ó, presente. Meu dinheiro eu já tirei do país, eu tô devedor aqui. Minha conta bancária é menos 300 mil, viu? Eu tô em short no Brasil, meu irmão. Desde a reeleição de Dilma é short total, não é isso? Rodrigo, você que é do Instituto Livre Mercado. E não me arrependi, não é isso ou não? Rodrigo, você que é do Instituto Livre Mercado, qual que é a sua otimista ou pessimista em relação à quebra desses monopólios brasileiros? Tudo é monopólio, tudo é oligopólio e monopólio. Eu adoro a ideia de agorismo, tá, Roberto? Adoro a ideia de anarcapitalista. Sou anarcapitalista, mega anarcapitalista. Se tivesse um botão pra apertar agora e acabar com o Estado, eu estaria apertando ele nesse segundo, feliz da vida. Esse botão não existe. Você tem uma falha imensa no argumento de que não investe no Brasil. Fisicamente, meu querido amigo, você está sentado. Não, eu estou exposto fisicamente. Sentado, mas isso não é investimento. O maior investimento que a gente tem, incomparavelmente, o maior investimento que a gente tem é na nossa pessoa. Não, negativo. Falando em português... Todo mundo já tá morto aqui. Todo mundo aqui tá morto. Não tem ninguém nessa mesa aqui que vai estar vivo em 100 anos. Não. A gente já nasceu morto, não é isso? Ou seja, enquanto vivo, o presente dado é esse. Usando aqui, temos cristão, não sei se o Roberto é católico, cristão. Sou católico. Né? Como católico, a bênção que foi dada pra gente é essa aqui, ó. Não, a ordem que me dada foi viver é Cristo e morrer é lucro. Essa foi a ordem que foi me dada. Mas amém. Se for pra morrer e pra desobedecer a ordem legal, se for pra morrer e pra não negar a Cristo, você ainda vai ganhar crédito, galardão como Marte, não é isso ou não? Pra negar Cristo, beleza, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa em guerra que é não vamos morrer, porque a gente tem sempre a próxima batalha pra lutar. Não, mas eles matam você em qualquer país do mundo que eles quiserem. A questão é que roubar, eles só vão roubar se você deixar, né? A gente tem que entender isso. Tipo assim. E como é que você acredita que esse processo... Primeiro ponto sobre avanço das ideias de liberdade. O Brasil, você viu o movimento liberal surgindo, você pegou o comecinho dele. Em 2008, 2008, quando o Instituto Ordem Livre, o Instituto Mises Brasil começaram, e eles são o começo dessa geração do movimento liberal. Com certeza. Porque ele morre em 94 com as privatizações, o movimento liberal implode. Ele implode completamente. Em 2007... Não, isso é o modelo mais corrupto do mundo, né? Que é pra botar a raposa pra tomar conta do galinheiro, não é isso ou não? Ele implode. E em 2007, 2008, você vai ter tanto o Instituto Mises Brasil, como o Instituto Ordem Livre, do Diogo Costa, que hoje é presidente da FI nos Estados Unidos, e o Olavo de Carvalho, que começava a ganhar muita projeção a partir daqui, ao mesmo tempo, ganhando muita força. Significa que essa geração do movimento liberal, que faz você ter os seguidores que você tem, que faz você ter inscritos que você tem... Não, que faz eu falar o que eu falei. Que eu só tive acesso a esses livros através dessa galera, não é isso? Não? É isso. Que faz você falar, a rapidez que a gente tem isso. Na geração passada do movimento liberal... 15 anos. Vai ser justo, tem 17 anos. 17 anos no máximo, é nada. Nada em termos históricos. Milhões e milhões Nada em termos históricos. Só para você comparar, eu vou listar algumas pessoas. Eu tenho um cara que chegou na Câmara dos Deputados e disse: imposto é roubo. Deputado Gilson Marques. Olha só. Deputado Gilson Marques. O último liberal que a gente tinha na geração passada era o Roberto Campos. Cara, não tem como não ser otimista. Não, e que ele só se tornou isso pela experiência nos Estados Unidos, porque aqui nunca aprenderia isso, né? Não, o José de Pomerode. Não, eu tô dizendo o Roberto Campos. Se não tivesse saído daqui, nunca teria acesso a esse tipo de coisa. O Gilson é de Pomerode, né? Você entendeu? O Gilson é de Pomerode aprendeu no Mises Brasil, na base da escola austríaca, na visão disso. Cara, assim, não tem... É porque você vendo só o esquadro no curto prazo, Supremo e tudo, e você não vê o big picture, você fica muito desestimulado. Mas se você entender o tamanho que a gente tem hoje na base no Congresso, as ideias de liberdade hoje elas são majoritárias, pô. É common sense hoje você falar sobre tem que vir o tamanho do Estado. Você não perguntar pra qualquer pessoa. Sim, mas ter arma também é majoritário e não passa nenhuma lei de armas. É o que eu tô falando. A mudança... os Estados Unidos, só pra você ter a mudança... Eu não sei se você conhece esse negócio chamado Federalist Society, que é um negócio do caralho lá. Que eles... Há 30 anos atrás, o judiciário dos Estados Unidos, não vou dizer que era igual ao Brasil, mas era uma desgraça. A Suprema Corte Americana era horrorosa. Tudo errado, violação à liberdade de expressão, violação à Constituição, até chegar um cara chamado Antônio Scalia. A Suprema Corte Americana era uma desgraça. Em 81 foi fundado um negócio chamado Federalist Society. Hoje, são 44 anos depois, a Suprema Corte Americana é alinhada com esses princípios. Hoje.
mas demorou quase 35 anos para que a Suprema Corte passasse a ter maioria conservadora, para usar a expressão americana, desde então. Não é infelizmente, não é um trabalho de curto prazo. A gente chamaria uma de constitucionalista, de que respeita os valores dos pais fundadores. É uma desgraça, porque é originalista, é uma desgraça, porque assim, se a gente vê ali os últimos 6 anos, em termos de judiciário, é uma desgraça. Mas você começa a ver a Lexon surgindo, você começa a ver uma série de pessoas do meio jurídico, começando André Marcília, que é um cara que está crescendo muito na informação, Thiago Pavanato, tem um monte de jurista, eu mesmo sou vocal nessa pauta, que está falando sobre isso. Essa é uma mudança de perspectiva que, se a gente olhar só o imediato, aí você diz, caramba, bicho, olha o tanto de... Cara, tu vai falar lá em Goiânia hoje, vai estar lotado, em Fortaleza, esse não, tava lá, sábado e domingo. Tá lotado, absurdo. E o alcance, dezenas de milhões de pessoas. Cara, e isso só aconteceu porque lá atrás, os malucos lá do Miss Brasil começaram, o Hélio, e com muito, não só com dinheiro, afirmo isso, não só com dinheiro, mas com muita vontade de expor na cara, muito expor na cara. Dizendo coisas que eram absurdas para a maioria das pessoas. E aí... Que aí abre espaço para chegar um cara como eu e dizer, servidor público não devia votar, não é isso? Antigamente você dizia isso atrás, hein? O Hélio hoje consegue participar na CNN todo dia. Sem escândalo. Não, é normal. Libertário, anarcocapitalista e falando coisa anarcocapitalista lá dentro. Não, mas o Roberto Campos, há 20, 30 anos atrás, chamava de Petrossauro, falava de fixação e tal. Ele era um. Não, como era o nome do cara que tinha no Manhattan Connection? Paulo Francis também botava pra fuder, não é isso ou não? Mas não era liberal, não era libertário. Não, mas falava de Petrossauro, de privatização, desestatização. Olha o tanto de parlamentares que a gente tem hoje. Você tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que estava defendendo, que vai ser o relator da reserva financeira para Bitcoin. Você tem a Carol Detone, liberalzaça, alinhada pra caramba. Você tem a... Imagine quem imaginava que um cara como Eros, um cara que foi eleito com 70% de voto feminino, um cara da igreja, propondo uma reserva estratégica de Bitcoin, não é isso? Nada a ver, porque a pauta vale a pena. Assim, se você tem que parar e analisar não só o resultado hoje, você tem que entender a projeção. A gente mesmo, você tava lá no começo, era 10 gato pingado, bicho, defendendo esse negócio, tudo maluco. Eu fui o primeiro professor a dar uma palestra que eu fazia para dar porrada, chamada Capitalismo em Favor dos Pobres. E era para chocar mesmo, para dizer assim, o capitalismo é bom pros pobres. Eu fui o primeiro em vários lugares do país, assim, mas é um trabalho que não começou hoje. Eu tava no UNB lá, dando palestra, na Congresso de Economia, tiraram o microfone da minha boca. E hoje em dia... Não, e ontem, o Wilker Leão, da UNB, tomou uma sentença, ele deu testa na juíza e foi condenado, né? Quase 3 anos de cadeia porque filmou um órgão público. Agora o policial, eles querem botar a obrigação de ter câmera. Agora é proibido... Qual é a previsão legal? Foi o que o cara perguntou 4 vezes ali no negócio. Qual é a previsão legal de proibição de eu filmar esse órgão público? Isso é um órgão público, é uma repartição pública ou não é? Eu não sou um cliente, ele é um cliente ou não é? O servidor, o vagabundo pode filmar o policial, agora o aluno não pode filmar o professor? Absurdo, né? Hein? O vagabundo, uma pessoa da rua qualquer pode filmar uma ação policial ou não pode? Absurdo. Não pode? Eles não querem meter câmera no policial? Ele é um cliente ou não é? Ele é um cidadão recebendo serviço público ali, sim ou não? O professor ali, ele nem devia ser servidor público, porque isso não é função de carreira de Estado. Mas ele é. Ele é remunerado em todos os benefícios do servidor e não quer ter nenhuma responsabilidade, é isso. Hein? E a professora, você viu? O rastro da desigualdade. Você viu a juíza? Eu sou professora também. Você viu a juíza? Eu sou professora também, né? É de direito sem dever. Vamos pra gente finalizar, que só isso aqui deu 10 horas, perguntar pro Pedro da foto sua com 3 leitão. Aumentou os seguidores lá do chefe, não? Não, então, você sabe que eu não tenho rede social, né? Eu não tenho nenhuma. Aliás, Graças eu tenho, né? a Porque Deus, né? Os aplicativos de mensagens também são redes sociais, como já me disseram, né? Eu não sabia, eu descobri esses dias. Mensageria. Então, mensageria, isso aí. Mas, assim, eu achei extremamente positivo, porque, assim, bom, se eu não acreditasse que o Estado pode ajudar com algumas coisas, né, no Brasil especificamente, eu seria meio masoquista, né? Cara, meio doido aí, né? Porque é a minha única experiência profissional no Estado, né? 12 anos. Mas, concluindo, e assim, fazendo um comentário mais geral também, eu acho assim, ontem eu falei, o Brasil tem uma trajetória muito peculiar, né? O Estado ele veio antes do povo, né? Veio antes da nação. Então, o aparato burocrático, né? Até quando você pega em perspectiva histórica, né? A corte veio para cá e aí começou, né? A gente começou a se identificar como brasileiro, né? Começou a criar instituições, aquela coisa toda. E é um processo com avanços, recuos, né? Não tem uma fórmula dada. Quando eu olho o BNDES, por exemplo,
que foi criado, por exemplo, depois de Roberto Campos com Celso Furtado, Missão Cook dos Estados Unidos, né, assim, tentando quebrar a cabeça, né, como financiar investimento de longo prazo no país, né, a gente identifica essas raízes, percebe a origem, né, da construção dessas instituições. Isso vale para Banco Central, isso vale para a CVM, qualquer instituição econômica do Brasil tem a sua causa de ser, né? Mas eu acredito muito em gradualismo e em reforma. Eu acho que a gente tem que atualizar essas instituições, né? E eu acho que eu tenho testemunhado algumas iniciativas nesse sentido, né? Para que elas possam responder às demandas da sociedade. Quando você olha quem representa, né? Fazendo um gancho com o que o Rodrigo comentou, né? A idade das pessoas que estão tendo mais repercussão, né, no meio político, né, no Congresso, e quando você pega a idade, né, do pessoal mais tradicional, né, enfim, com as ideias mais tradicionais, você vê que há um descasamento, inclusive, geracional, né? E isso passa por questões como entender o que é moeda, né? A gente colocava aqui moeda na reserva de estratégica, né? Nesses sistemas contemporâneos, mas Thomas Paine estava lá, né? Na discussão da origem dos Estados Unidos, né? Criticando, né? A possibilidade de uma emissão e tal, enfim. É uma questão, é um filósofo discutindo moeda, né? O Isaac Newton foi secretário do Tesouro, né, o Exchequer, né, que se fala, né, lá no Reino Unido, né, então é uma discussão altamente filosófica e com múltiplos impactos. Então, assim, eu sou otimista a longo prazo também, como o Rodrigo. Acho que a gente tem várias tensões, várias dificuldades, assim, qual é o devido papel dos poderes, né? Como que isso deve ser harmonizado, né? Acho que a gente passa por um momento de hiperexcitação, né? Assim, né? Os poderes com essa ânsia também de ter que responder em tempo real, né? Em rede social, né? O que estão fazendo, o que tem de propostas e tal, que eu também acho que tem uma certa precariedade, né? Traz uma certa precariedade, porque há decisões, há processos que dependem de construções mais longas mesmo, né? Mas, assim, no fundo, é ampliar o espaço público, né? Você está ampliando o rol de acesso à informação, né? A gente teria certas discussões se a gente não tivesse internet, né? Eu vejo, às vezes, gente simples com acesso a vídeos, acesso a Wikipédia, acesso a PDFs gratuitos hoje, e é incrível a linguagem, o vocabulário, o repertório dessas pessoas hoje em dia. Eu falo, eu não tinha esse repertório, graças ao celular, né? Graças a um celular, né? Então, é aquilo, né? Não tem uma fórmula pronta, mas, assim, eu sou otimista no sentido de que um país dessa dimensão, né, com essas riquezas, né, com uma população, claro, ainda tá enfrentando aí uma transição demográfica importante, mas ainda com alguma juventude e disposto a empreender, né, eu acho que tem muito a avançar ainda, né. Aí, só para concluir, o Richman tem um comentário, né, que ele fala assim, o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento você tem que crescer e aí depois tem que acontecer uma distribuição. Mas aí eu fiquei matutando sobre essa colocação dele, né, para os nossos tempos, né. O problema é o seguinte: se você não tem uma moeda sonante, né, se você não tem uma moeda que funciona, é tão grave isso que, no fundo, você só tem captura de renda, você não consegue ter desenvolvimento. Você gera assimetrias e distorções profundas na sociedade, em termos de incentivo, nos mais diversos níveis, né? Eu vou ter ou não uma família? Eu vou trabalhar mais ou menos? Eu vou empreender ou não, né? Assim, que é um pouco o que o Renato comentava, né? Quais são como é que você fala, né? Mostre-me os incentivos, eu mostro os resultados, né? Charlie Munger. Então... isso da moeda que você adota determina seu comportamento e, em última análise, vai determinar sua moralidade, né? E essa questão, eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, que os americanos, né, muito por conta do livre mercado, da Constituição Simples,
você não via ninguém falando sobre política e ninguém sabia o nome de ninguém, né? Então, assim, países livres, países, né, focados no empreendedorismo, você não sabe nem o nome de político, nem de ministro, de nada disso, né? Não, quanto mais famoso o político, normalmente é pior a atuação. Me diga um presidente da Suíça, não é isso? Ah, exatamente. E aí... Fala de desgraça no Brasil. No Brasil, por muito tempo, a gente ouvia a seguinte frase. E juiz também. Quanto mais famoso o juiz, geralmente ele tá aprontando mais, não é isso? Na hora que os o juiz ninguém pra saber o nome dele, não é isso? É claro. Na hora que eles souberem o nome dos... Essa frase era famosa. Na hora que, principalmente Copa do Mundo, na hora que os brasileiros souberem o nome dos 11 ministros do Supremo, em vez dos 11 nomes do jogador da seleção brasileira, o Brasil estará melhor. Não, cara, tá a gente não faz a mínima ideia de quem são os 11 jogadores titulares da seleção brasileira. Isso é péssimo para o Qualquer pessoa medianamente informada já sabe quem são os 11 ministros. Não sabe quem são, não. Quem botou ele lá, qual a posição do cara, quem botou ele lá, em que circunstância, a quem ele deve, não é isso? E aí eu vou dizer uma coisa, que você pega agora, depois de 2020, eu percebi uma radicalização absurda política, porque os Estados Unidos, o que eu fiquei mais impressionado foi com a mudança do governo pro Trump, né, que a mudança de narrativa das empresas, dos negócios. Foi o que eu falei. De tudo. É uma coisa inimiga assim... da liberdade. Hoje em dia são as maiores aliadas, bicho. Não, mas o incrível não é isso. O incrível é como que a mudança de um político mudou o planeta completamente. A gente tá falando assim da identidade de gênero, várias agendas que foram desaparecendo em questão de meses. Você vê que é uma tendência que não foi só uma eleição. Foram vários fatores que levaram à eleição. Você acha que o primogênito do Trump, o primogênito do cara mais rico do mundo lá, querer virar trans e tirar o nome do pai, você acha que isso não interferiu na decisão dele? Você acha que ele comprou o Twitter pra ganhar dinheiro? Mas o que eu tô querendo dizer é que o poder político, eu tenho a impressão que isso de forma muito negativa, o poder político ficou muito maior nesses últimos anos. O Bukele era um esquerdista, até o momento que ele aceitou a Deus o chamado e fez o que fez, não é isso? Gente, então vamos finalizar. Eu queria agradecer a participação de todos, tá? Muito obrigado e agradecer principalmente ao Sou Brasília e ao Denver, né? Que graças a ele, nós estamos aqui todos reunidos. Muito obrigado. Me gravou, inclusive, ontem com Domingos, me gravou como é o nome do outro brother, Renato, como é? Estripulia. Renato Estripulia, não é isso? Mas eu queria só deixar uma coisa que eu acho que o Renato faz, que é o maior investimento dele. Que é o investimento que o Mises sempre falou. Ideias e somente ideias na escuridão. Seu maior investimento que você faz, de longe, é em gente. Quando a gente perde pessoas para outros países, não volta, velho. É a pior coisa que acontece para qualquer país. O fato de você estar gastando energia e tempo para convencer as pessoas que essa moeda é a moeda ideal, você está investindo a coisa mais escassa que qualquer pessoa tem. Por isso que eu voltei a esse tempo, né? Que é o tempo. Por isso que eu falei que seu investimento é a sua vida. É exatamente por isso. Talvez eu não tenha conseguido me explicar antes, mas eu agora acho... Pra mim, o principal artigo do Bitcoin é um Bitcoin sobre a sua palestra lá. É o Bitcoin e os pobres. Se você tá me assistindo aqui, leia. O Bitcoin e os pobres explica que na hora que uma sociedade, que não a maioria, mas a maioria dos produtores, que são menos de 2% da população, aceitarem o Bitcoin, ele não dificulta o socialismo, não. Ele inviabiliza, viu? Acaba o welfare. Acaba essa putaria, viu? Acaba a festa do vagabundo, viu? O Bitcoin e os pobres, de Mircea Popesco, pesquisa aí que tem em português também. Esse é o artigo que diz que Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, né? Olha só. Amém. Viva Satoshi. Amém.